Bom, e sobre o vídeo anterior que eu falei do caso do pastor esse, né, que muitos estão passando pano, estão literalmente passando pano pro cara, né. O caso do pastor que expôs, falou da filha lá, tava com um culto com o filho dele, e aí ele foi falar da filha dele lá e falou em tom até de um certo tom machista, né. Eu não gosto muito dessa palavra machista, tá, porque hoje em dia qualquer coisinha que tu falar mal da mulher é machismo e tal, mas quando é realmente em tom jocoso, um tom assim de um tom negativo, aí eu até concordo, pode ser colocado como, de certa forma, um machismo, né. E muitos estão passando pano pro cara, dizendo: "Não, mas o cara não falou por maldade, ele foi uma frase infeliz, foi uma expressão infeliz, que ele deu a entender, assim, que ele estava querendo que ele queria que a guria quando conhecesse um cara lá, a mulher, enfim, conhecesse um cara, o cara tinha que ser da mesma índole dele, uma coisa assim, como se ele estivesse oferecendo a própria filha", eu não sei, tá. Pelo que deu a entender, supostamente estaria meio que oferecendo a filha dele aí para os camaradas, enfim. Talvez seja uma má impressão minha, mas engraçado como eu falei no outro vídeo, né, a passação de pano, todo mundo defendendo o cara, dizendo: "Não, mas foi só uma frase infeliz, foi tirado de contexto, o pessoal tá aumentando, o pessoal tá enchendo o saco e não sei o que, não sei o que". Mas esse vídeo agora eu vou falar especificamente sobre uma determinada pastora, que na verdade ela não é nem pastora, ela é cantora, mas ela prega, né. Muitos até defendem ela e tal, e falam: "Ah, mas ela é uma baita pastora, uma mulher de Deus e não sei o que, não sei o que". Eu não vou citar nomes, mas essa pastora, ela comentou, tá até no vídeo que eu tô assistindo, nesse vídeo de um canal gigante, né, de evangélico e tal, que eu concordo com algumas coisas e discordo de outras, tá? Mas eu compartilho no Kawaii lá para todo mundo dar o seu devido posicionamento. E nesse vídeo que eu tô assistindo, uma pastora lá, que na verdade ela é uma cantora muito conhecida, uma pregadora e tal, ela fala, ela escreve um textão de rede social para defender o cara. Já é estranho, né? Quer dizer, tudo bem que o cara realmente pode ter falado bobagem, ele pode realmente ser uma pessoa de bem, um pai de família e tal, mas isso não isenta da frase que ele falou, né? Não isenta da merda que ele fez. Mesmo que não foi intencional, a merda que ele fez, tá? E essa pregadora, tô até vendo aqui no vídeo, aqui no YouTube, essa pregadora fala, depois de todo um textão dela, ela finaliza com uma frase aqui, ó. Ela finaliza, nananã, da família dele e tal. Aí ela fala: contra frutos não há argumentos. Contra frutos não há argumentos. E eu acho importante fazer esse vídeo o seguinte, para deixar bem claro uma coisa, é o seguinte. Eu não conheço essa pastora, não vou nem falar o nome dela, porque ela não merece, ela não merece. E não faço questão somente de conhecer, de acompanhar o trabalho, ou até a igreja que essa mulher prega. Porque simplesmente pela última frase dela, eu me lembrei de um caso que eu já fiz um vídeo aqui criticando, e aí eu vou ter que citar o nome da outra pessoa lá. Eu vou ter que citar. E como eu vou citar a pessoa, você vai entender, ah, Valdir, tu tá falando da outra lá, né, da outra mulher lá. Pois é, aí é aquela história. Mas enfim, essa mulher tá falando contra frutos não há argumentos. E realmente até faz sentido essa última frase dela nesse comentário, porque o fruto dela que é mais conhecido, na verdade é uma fruta, é a filha dela, a dona Clara Tanuri. A Clara Tanuri, que foi num podcast chamado Desviados, pegou a Bíblia dela, tá aqui a minha Bíblia, ela pegou a Bíblia, ela abriu a Bíblia, claro que a Bíblia dela é muito maior, e começou a rabiscar na Bíblia, fazendo um desenho da bandeirinha, aquela bandeirinha colorida, daquele povinho do amor e do respeito, né? E rabiscando na Bíblia que gay, lésbica, travesti vão pro reino de Deus. E dando deboche, dando gozação. A filha dessa pastora. Inclusive, essa dita pastora, essa dita cantora, ela é tão famosa justamente por essa filha dela. E que, obviamente, como mãe, ela não vai querer o mal para a própria filha, ela diz que ama a filha, que não concorda com a vida, com o rumo que a filha tá tomando, mas que ela vai continuar amando e vai continuar respeitando, bibibi, bububu, 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 todo aquele negócio todo, tá? Mas é realmente engraçado, né? Jesus disse: a árvore boa é conhecida pelos seus frutos bons, né? A árvore plantada em solo bom dá fruto bom. Então, realmente, né? Essa pregadora, essa cantora,
que é muito famosa e tal. O maior fruto dela é uma filha que pegou uma Bíblia e a mesma Bíblia que essa senhora lê nas igrejas que ela prega, não a Bíblia em si, não um livro físico, mas a Bíblia. A mesma Bíblia que essa senhora e que fez um textão para passar pano para esse pastor que com certeza falou merda, a filha dela, e que é o maior fruto dela, pegou uma Bíblia num podcast e rabiscou cometendo crime de intolerância religiosa, né? E eu não vi em nenhum momento a mãe daquela moça vir a público pedir desculpa ou até repreender a filha, talvez até, se for o caso, renegar a própria filha, não renegar do ponto de vista de mãe, mas renegar do ponto de vista de ser humano e, por que não, do ponto de vista religioso, repreender, retrucar, não concordar, né? Não. Então, realmente, né, minha senhora? Contra frutos, não há argumentos. Inclusive, o seu fruto, que é a sua filha desviada, que teve a coragem de pegar a Bíblia, a palavra de Deus, e rabiscar coisas obscenas, coisas abjetas, em tom de deboche. Inclusive, no próprio podcast tem um momento em que a guria, ela fica se despida. Ela fica como se fosse assim um sutiã. Ela, com a Bíblia na mesa, ela fica ali parecendo literalmente uma Jezabel. E essa senhora pregadora, que adora passar pano para os outros pastores, não vê em nenhum momento tá revoltada, indignada e tal. Talvez acho que ela deu uma indireta e tal, mas ao mesmo tempo, como toda mãe zelosa, tentou ali proteger, porque não a própria filha. Realmente, né, minha senhora? A árvore boa dá frutos bons. Eu acredito que não é o caso da senhora. Não deve ser. Então é por isso, claro, né? Semelhante defende semelhante. É por isso, então, que ela vai defender o cidadão lá, o pastor lá, o mesmo pastor que cheirou a própria Bíblia. Esses são os evangélicos de hoje. E é por culpa dessa gente que um cara como eu, por exemplo, eu não quero saber de igreja. Eu não quero saber desse Jesus que vocês pregam. Esse Jesus não. O Jesus que eu acredito, que para mim é o próprio Deus, ele não precisa nem que eu esteja na própria igreja, que eu entregue a vida para ele, nem nada. Muito pelo contrário, né? É isso.